Olá, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 6, do verso 11 ao verso 15. Então, abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura desse texto, que diz assim: Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quem vê cara, não vê coração. Pelo menos é isso que diz o ditado popular. Só que quando nós olhamos para esse texto aqui, parece que esse ditado não se aplica. Parece que o ditado dito por esse texto, por essa passagem, é quem vê cara, vê o coração. E nós vemos duas faces se apresentando aqui. Duas faces que revelam o estado do coração das pessoas cujas caras estão sendo apresentadas. A primeira cara, a primeira face que é apresentada aqui é a face dos opositores de Estevão. Você deve se lembrar que na reflexão anterior eu comentei que uma grande oposição se levantou contra Estevão, só que uma oposição insuficiente porque era impossível superar o espírito que nele habitava, que era o Espírito Santo. Estevão estava pleno, desfrutando de plenitude do Espírito Santo, e aquelas pessoas que estão desfrutando dessa plenitude não podem ser superadas no debate público. Então, os seus debatedores, os seus opositores, percebendo que não conseguiriam superá-lo, adotaram uma outra estratégia. A estratégia da mentira, a estratégia da calúnia, a estratégia da invenção de realidades que nunca ocorreram. Aqueles seus opositores, os opositores de Estevão, colocaram na sua boca aquilo que ele jamais havia falado. Ou, se houvesse falado algo, distorceram as suas palavras para que o sinédrio, os líderes religiosos, se voltassem contra ele e vissem motivo para matá-lo. Como você sabe, acabou acontecendo isso. Então, a face que se apresenta aqui é a face da ausência do Espírito de Deus, a face da ausência de compromisso com o Senhor, a face da ausência da graça. E essa face sem graça é uma desgraça. É muito interessante porque aqueles homens que se opuseram a Estevão eram religiosos, eram homens que tinham contato com a lei, com a Torá, com o Antigo Testamento, e ainda assim, mesmo tendo contato com a verdade, mesmo tendo rotina com a palavra de Deus, eles deliberadamente e conscientemente se levantaram contra o próprio Deus. Eles achavam que estavam se opondo a Estevão, mas na realidade eles estavam se opondo a Deus, porque eles estavam fazendo exatamente o contrário que a palavra de Deus ensina. A face dos opositores de Estevão era a face que revelava um coração em desgraça. Porém, há uma outra face que pode ser vista aqui. E esta face é a face de Estevão. O texto diz no versículo 15: Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. A face de Estevão revelava a sobrenaturalidade da graça. Sim, Estevão era um pecador como os seus opositores, mas diferente dos seus opositores, Estevão estava cheio do Espírito Santo e o seu coração, preenchido pelo poder de Deus, se desdobra, se revela, se manifesta
E essa manifestação, essa revelação da plenitude do Espírito Santo podia ser vista inclusive por incrédulos que reconheciam que a face de Estevão era como se fosse a face de um anjo. Naquele momento, aquele sinédrio, aqueles homens que estavam reunidos ali, podiam ver a sobrenaturalidade da graça se manifestando fisicamente ao ponto deles acharem que o rosto, a face, a cara de Estevão era um rosto que revelava as realidades espirituais, as realidades celestiais. Um texto como esse nos ensina que nós podemos, ainda tendo contato com a verdade, ainda tendo rotina, tendo uma cultura evangélica, tendo uma cultura cristã, nós podemos e temos potencial para nos envolvermos com a mentira, nos envolvermos com a calúnia, nos envolvermos com aquilo que desagrada ao Senhor. E temos esse potencial porque nós somos pecadores. E aí, uma vez nos envolvendo com situações como essas, nós estaremos revelando o nosso coração. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do texto de Lucas capítulo 6, verso 45, que diz assim, no finalzinho dele, pois a boca fala do que está cheio o coração. Um texto como esse nos desafia a refletir do que está cheio o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver cheio de guerra, se o nosso coração estiver cheio de mentira, é isso que vai se revelar na nossa prática, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Por outro lado, ainda que pecadores, se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, se estiver cheio da verdade de Deus, se estiver cheio do Senhor, o que vai aparecer, o que vai se exteriorizar é aquilo que tem a ver com as coisas celestiais. O nosso rosto vai refletir o céu, a nossa vida vai refletir o Evangelho, o nosso ser vai ser um espelho daquilo que Deus é e quer transmitir para este mundo. A pergunta que eu devo fazer é: com qual cara, com qual face você quer aparecer? Meu desejo, minha oração é que você se apegue ao Senhor, se relacione com o Senhor, dependa do Senhor, tenha intimidade com Ele, tenha regularidade em relacionamento com Ele, para que isso seja instrumento do Senhor, para que Ele mesmo se revele a partir de você, em você, brilhe em você, de modo que quando virem a sua cara, vejam um coração quebrantado, um coração redimido, um coração perdoado, um coração como o coração do Senhor. Que seja assim para mim e para você, para a glória de Deus. Deus te abençoe.